Seja bem-vindo para mais um episódio do Putz. Falei! Estamos aqui nesta quinta-feira maravilhosa, extremamente abençoada. E eu falei que iria contar uma novidade incrível para vocês. E aqui estou contando a novidade. Porém, antes de contar, eu preciso que você me siga no Instagram, que é @GabrielPaulo. Lembrando que Paulo tem 2 L's, então é P-O, L-L-O. Eu preciso que você compartilhe esse episódio com 3 pessoas no seu WhatsApp. E pelo menos mais um grupo. E, bom, vamos na novidade. No começo dessa semana, na segunda, na terça-feira, se não me engano, eu criei um grupo para networking no WhatsApp. Uma comunidade que tem um grupo ali dentro dessa comunidade. E eu gostaria muito que você fizesse parte dessa comunidade, dessa família que estamos formando. É totalmente grátis, totalmente gratuito. Você tem empresários ali de todo o Brasil. Hoje temos ali mais de 110 pessoas na comunidade, por volta de 80 pessoas dentro do grupo. Então, é uma troca muito rica, uma troca muito próspera, e eu tenho certeza que vai servir para você. Por quê? Se você quer acumular poder, é porque você provavelmente é empresário, provavelmente você é uma pessoa ambiciosa, e provavelmente você precisa de pessoas que possam te ajudar a galgar um caminho mais sólido, um caminho mais próspero, com mais possibilidades. E um grupo de network eu tenho certeza que é mais do que... como eu posso tentar achar a palavra aqui? Mais do que ideal para você fazer isso tudo. Portanto, o link está aqui na descrição desse episódio. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda dentro desse grupo, combinado? Hoje falaremos da 18ª lei do poder, que é: não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte. Todos precisam se proteger. Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a mais perigos do que protege deles. Você fica isolado de informações valiosas, transforma-se num alvo fácil e evidente. Melhor circular entre pessoas, descobrir aliados, se misturar. A multidão serve de escudo contra os seus inimigos. Vamos dar o contexto aqui para poder facilitar? Luís XIV mandou construir o Palácio de Versalhes para ele e sua corte na década de 1660. E não havia outro palácio real igual no mundo. Como numa colmeia, tudo girava em torno do rei. Ele vivia rodeado pela nobreza, e dividia apartamentos ao redor do seu e cuja proximidade dependia do posto que ocupavam. O quarto do rei ocupava literalmente o centro do palácio e era o foco das atenções. Todas as manhãs, o rei era saudado nos seus aposentos com um ritual conhecido como lever, ou despertar. Às 8 da manhã, Sua Majestade era acordada pelo primeiro valete, que dormia aos pés da cama real. Em seguida, pajens abriam a porta e deixavam entrar aqueles que tinham uma função no lever. A ordem de entrada era rígida. Primeiro vinham os filhos ilegítimos do rei e seus netos. Depois os príncipes e princesas de sangue. Depois o seu médico e cirurgião. Seguiam-se os oficiais do guarda-roupa, o leitor oficial do rei e todos os encarregados de distraí-lo. Os próximos a entrar eram os vários funcionários do governo, em ordem ascendente de posto. Por último, mas não menos importante, chegavam os convidados especiais. No fim da cerimônia, o quarto estava apinhado de gente. Eram mais de 100 criados reais e visitantes. O dia era organizado de tal forma que toda a energia do palácio era direcionada para o rei e passava por ele. Luís era constantemente atendido por cortesões e oficiais, todos lhe solicitando conselhos e julgamentos. A todas as perguntas, ele em geral respondia: verei. Como Saint-Simon observou, se ele olhasse para alguém e lhe fizesse alguma pergunta, uma observação insignificante, os olhos de todos os presentes se viravam para essas pessoas. A distinção era comentada e crescia o prestígio. A privacidade no palácio era uma coisa impossível, até mesmo para o rei.
Todos os quartos se comunicavam, e todos os corredores levavam a quartos maiores, onde grupos de nobres se reuniam constantemente. As ações de todos eram interdependentes, e nada, nem ninguém, passavam despercebido. O rei não só cuidava que toda a sua alta nobreza estivesse presente na sua corte, escreveu São Simão, como exigia o mesmo da nobreza menor. No seu lever e no seu cocher, durante suas refeições, nos passeios pelos jardins de Versalhes, ele sempre olhava ao redor, observando tudo. Ficava ofendido se os nobres mais distintos não o vissem permanentemente na corte. E os que nunca, ou quase nunca, apareciam, expunham-se cair em desgraça. Se um destes desejasse alguma coisa, o rei dizia orgulhoso, não o conheço, e o critério era irrevogável. Ou seja, Luís XIV subiu ao poder no fim de uma terrível guerra civil, a Fronde. Uma das principais instigadoras da guerra tinha sido a nobreza, que se ressentia profundamente do crescente poder do trono e ansiava pelo tempo de feudalismo, quando os senhores governavam os seus próprios feudos e o rei tinha pouca autoridade sobre eles. Os nobres perderam a guerra civil, mas permaneceram como um grupo à parte e ressentido. A construção de Versalhes, portanto, foi muito mais do que um capricho decadente de um rei amante do luxo. Ela teve a função crucial. O rei poderia ficar de olhos e ouvidos atentos a todos e a tudo ao seu redor. A nobreza, um dia orgulhosa, se viu reduzida à disputa pelo direito de ajudar o rei a se vestir de manhã. Ali era impossível ter privacidade. Não havia como se isolar. Luís XIV compreendeu muito cedo o grande perigo que significava para um rei isolar-se. Na sua ausência, as conspirações brotam como cogumelos depois da chuva. Animosidades se cristalizam em facções e a rebelião estoura antes que ele tenha tempo de reagir. Para combater isso, a sociabilidade e a sinceridade são hábitos que devem não ser só encorajados, como formalmente organizados e canalizados. Foram essas as condições em Versalhes durante todo o reinado de Luís, uns 50 anos de relativa paz e tranquilidade. Ao longo de todo esse tempo, não caía um alfinete no chão sem que Luís ouvisse. Tem a passagem do Dr. Samuel Johnson, que é assim: o isolamento é um perigo para a razão, sem favorecer a virtude. Lembre-se de que o mortal solitário é certamente lascivo, provavelmente supersticioso e possivelmente louco. Bom, vamos lá então. Maquiavel argumentava que, num sentido estritamente militar, a fortaleza é sempre um erro. Ela se torna símbolo do isolamento do poder e é um alvo fácil para os inimigos do seu construtor. Ou seja, se você constrói a fortaleza, é óbvio que você vai estar ali. Então a pessoa inimiga, certamente ela vai atingir ele primeiro. Ela é projetada para defender você. A fortaleza, na verdade, o isola de qualquer tipo de ajuda e tolhe a sua flexibilidade. Ela pode parecer inexpugnável, mas depois que você se enfiou lá dentro, todos sabem onde você está. E não é preciso ter êxito num cerco para transformar sua fortaleza numa prisão. Com seus espaços pequenos e confinados, as fortalezas são extremamente vulneráveis à peste e a doenças contagiosas. Do ponto de vista estratégico, o isolamento de uma fortaleza não oferece proteção e cria mais problemas do que soluções. Como os seres humanos são criaturas sociais por natureza, o poder depende da interação social e da circulação. Para se tornar poderoso, você deve se colocar no centro das coisas, como fez Luís XIV em Versalhes. Toda atividade deve girar em torno de você, e deve estar atento a tudo que acontece na rua e a qualquer pessoa que possa estar armando planos contra você. Para a maioria das pessoas, o perigo surge quando elas se sentem ameaçadas. Nessas ocasiões, elas tendem a se retirar e cerrar fileiras, buscar seguranças em algum tipo de fortaleza. Ao fazer isso, entretanto, elas passam a depender das informações de um círculo cada vez menor e perdem a perspectiva do que ocorre ao redor. Elas perdem a capacidade de manobra e tornam-se alvos fáceis, e o isolamento as torna paranoica. Como na guerra e na maioria dos jogos estratégicos, o isolamento quase sempre precede a derrota e a morte.
Nos momentos de incerteza e perigo, você precisa lutar contra esse tipo de desejo e de se voltar para dentro. Em vez disso, torne-se mais acessível, busque antigos e novos aliados, force sua entrada em círculos mais numerosos e diferentes. Esse tem sido o truque das pessoas poderosas por séculos. O estadista romano Cícero era da nobreza inferior e tinha poucas chances de poder, a não ser que conseguisse abrir espaço entre os aristocratas que controlavam a cidade. Ele fez isso com brilhantismo, identificando todas as pessoas influentes e descobrindo as conexões entre elas. Ele se misturava por toda parte, conhecia todo mundo e tinha uma rede de conexões tão vastas que o inimigo aqui poderia facilmente ser contrabalanceado por um aliado ali. O estadista francês Tyler End fazia o mesmo jogo. Embora viesse de uma família aristocrata mais antiga da França, ele fazia questão de manter o contato com o que estava acontecendo nas ruas de Paris. Ele permitia prever tendências e problemas. Na verdade, ele até sentia um certo prazer em se misturar com tipos de criminosos de má fama. Ele fornecia informações valiosas. Sempre que havia uma crise, uma transição de poder, o fim do diretório, a queda de Napoleão, a abdicação de Luís XVIII, ele conseguia sobreviver e até prosperar, porque ele jamais se fechou num círculo pequeno, associando-se sempre com a nova ordem. Esta lei é para reis e rainhas, e para quem está nos níveis máximos do poder. Assim que você perde contato com seu povo, buscando a segurança no isolamento, a rebelião começa a fermentar. Não pense jamais estar num cargo tão elevado a ponto de se permitir o luxo de se afastar até mesmo do escalão mais baixo, retirando-se para uma fortaleza. Você se torna alvo fácil dos seus súditos conspiradores, que veem o seu isolamento como um insulto e motivo para rebelião. Como os seres humanos são criaturas muito sociais, segue-se daí que as artes sociais que nos tornam companhias agradáveis só podem ser praticadas pela constante exposição e circulação. Quanto mais você está em contato com os outros, mais gracioso e à vontade você se torna. O isolamento, por sua vez, gera uma estranheza nos gestos que leva a um isolamento ainda maior, quando as pessoas passam a evitar você. Em 1545, o Duque Cosimo I de Médici resolveu, para garantir a imortalidade de seu nome, encomendar alguns afrescos para a capela principal da igreja de São Lourenço, em Florença. Ele podia escolher entre vários bons pintores e acabou decidindo-se por Jacopo, da Pontormo. Já com certa idade, Pontormo quis fazer deste afresco a sua obra-prima e herança para a humanidade. Sua primeira decisão foi fechar a capela com paredes, divisórias e cortinas. Ele não queria que ninguém testemunhasse a criação da sua obra-prima ou roubasse suas ideias. Ele superaria o próprio Michelangelo. Quando alguns rapazes curiosos forçaram a entrada na capela, Jacopo trancou ainda mais. Pontormo encheu o teto da capela com cenas bíblicas: criação, Adão e Eva, Arca de Noé e outras. No alto da parede central, ele pintou Cristo em toda a sua majestade, ressuscitando os mortos no dia do juízo final. O artista trabalhou na capela durante 11 anos, raramente saindo de lá, visto que desenvolvera uma fobia pelo contato humano e temia que roubassem suas ideias. Pontormo morreu antes de completar os afrescos, e nenhum deles sobreviveu. Mas o grande escritor renascentista Vasari, amigo de Pontormo, que viu logo depois da morte do artista, deixou registrado o que ele achou. A falta de proporção era total. As cenas barravam uma nas outras. Figuras de histórias diferentes se justapunham numa quantidade enlouquecedora. Pontormo ficara obcecado com os detalhes, mas perdera o sentido da composição em geral. Vasari interrompeu a descrição dos afrescos dizendo que, se continuasse, acho que enlouqueceria e ficaria tão enredado nessa pintura, assim como acredito que nos 11 anos que Jacopo passou pintando, ele se confundiu e a todos que viram. Em vez de coroar sua carreira de Pontormo, a obra foi a sua ruína. Estes afrescos foram o equivalente visual dos efeitos do isolamento sobre a mente humana. Uma perda de proporção, uma obsessão por detalhes combinada com uma incapacidade de ver o quadro geral.
um tipo de feiura extravagante que não comunica mais nada. Nitidamente, o isolamento é tão mortal para as artes criativas quanto para as artes sociais. Shakespeare é o escritor mais famoso da história da literatura porque, como dramaturgo dos palcos populares, ele se abriu para as massas, tornando suas obras acessíveis a todos, independente de gosto e educação. Os artistas que enfiam suas fortalezas perdem as medidas. Suas obras comunicam apenas ao seu pequeno círculo de conhecidos, e esse tipo de arte permanece encurralada e impotente. Por fim, como o poder é uma criação humana, ele aumenta inevitavelmente em contato com outras pessoas. E ao invés de ceder à mentalidade da fortaleza, veja o mundo da seguinte maneira. Ele é um imenso Versalhes, cada quarto se comunicando com o outro. Você precisa ser permeável, capaz de entrar e sair de círculos diferentes e misturar-se com diferentes tipos de pessoas. É essa mobilidade e contato social que o protegerão de conspiradores, que não conseguirão esconder de você os seus segredos, e de inimigos que não conseguirão isolar de você dos seus aliados. Sempre mudando, você se mistura nos quadros do palácio, sem se sentar ou descansar num único lugar. Não há caçador capaz de acertar a mira sobre uma criatura tão ligeira. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha compreendido com muita clareza esse episódio. Não esquece de entrar no grupo de networking, que é muito importante. Afinal, a gente não pode se esconder dentro de uma fortaleza, a gente tem que sair para o mundo, como dito e visto nesse episódio. E então não esquece de me seguir no Instagram também, que é @GabrielPolo, lembrando que Polo tem 2 L's, então é P-O-L-L-O. Um grande beijo, fique com Deus e até amanhã. Tchau.